sempre. Mas tu livraste a minha alma, a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Versículo 10 e último. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou as Jonas na terra. Quem já encontrou o livro de Lucas? Lucas 1, versículo 31. Amém. Amém. E eis que em teu ventre receberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Estou a louvar a Deus pela tua vida. Estou a louvar a Deus pela tua presença aqui neste lugar. Eu, particularmente, estou expectante para pregar. Graças a Deus, cheguei aqui neste lugar. Não é fácil, mas o Senhor me sustentou mais uma vez. Agradeço também a Deus pela vida da liderança que me concederam este momento, graças a Deus. A Bíblia fala que porque se anuncia o Evangelho, não é para mim motivo de honra, mas é para que a glória de Deus seja manifesto. E estou aqui, graças a Deus, para falar de Deus. Estou diante de ministros e ministras que conhecem a Bíblia Sagrada. E pela graça de Deus vou partilhar mais uma vez aquilo que também tenho recebido de vós. Baixa a tua cabeça, vamos orar a Deus. Espírito Santo, Rei da Glória, Pai da Eternidade. Pai, graças te dou porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Pai, obrigado pelo momento, pela tua graça e pela tua bondade neste lugar. Pai, é bem verdade que durante o dia, Espírito Santo, houve barreiras e barreiras, mas pela tua bondade aqui estamos, pela tua misericórdia. Rei da Glória, que não seja eu a falar mais uma vez, mas que seja o teu Espírito, porque a tua palavra diz que o teu Espírito está mais perto de mim do que as minhas próprias vestes. Rei da eternidade, que não apareça o meu físico, mas que o teu espiritual se manifesta sobre este lugar. Espírito Santo, aqui há corações que dependem totalmente da tua presença. Pai, aqui há corações que se quebrantam diante do teu Espírito. E mais uma vez, fale com a cada alma aqui presente por intermédio de mim. E que eu não seja Espírito de Deus segundo as minhas capacidades, mas segundo a tua vontade. Rei da Glória, eu me diminuo para que o Senhor cresça. Eu oro porque creio e por isso oro. Espírito Santo, Deus do meu mentor Adilson Kibato, o Senhor que tem levantado ele dia após dia. Pai, eu te invoco nesta noite, neste púlpito, assim como o Senhor tem elevado ele de acordo com o teu Espírito. Pai, também eleve-me de acordo com a tua vontade, no poderoso nome de Jesus. Você que pode, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Já podem tomar os seus assentos, Deus em Cristo. Simplesmente com Jonas já em uma idade adulta, quando Deus o mandou para ir pregar na cidade de Nínive, muitos de nós só conhecemos outra parte da história de Jonas, que foi um homem que foi mandado por Deus para pregar na cidade de Nínive, e por desobediência, por medo de pregar na cidade de Nínive, porque era uma cidade que era um bocadinho melindrosa, e por medo Jonas trocou a roda, trocou de caminho, e por desobediência diz a Bíblia que ele pegou um barco, e neste mesmo barco Deus derramou a sua ira no mar, e Jonas foi pego como responsável do que estava a acontecer. A Bíblia Sagrada narra que Jonas foi jogado pelo mar, e o mar se responsabilizou em trazer um peixe que engoliu este mesmo homem. Até aí está tudo bem. É a primeira fase da história de Jonas. Nós estamos acostumados simplesmente a nos limitarmos nessa história, mas segundo o que o Espírito Santo nos ensinou, é que meditando em um livro mais de 2 vezes, nós podemos obter mais de 2 interpretações, porque a Bíblia fala e que o Espírito de Deus se move em nós de uma forma diferente a cada dia, e se move em nós de uma forma diferente,
interpretações. E pela graça de Deus eu fui agraciada para entender o capítulo 2 de Jonas de uma forma diferente. É que enquanto eu meditava o livro de Jonas, no capítulo 1 eu encontrei um mar, eu encontrei um peixe, eu encontrei um Jonas que foi engolido pelo peixe por desobediência. Mas no capítulo 2 eu não encontro um mar como encontrei no capítulo 1. Eu não encontro um peixe como encontrei no capítulo 1. Eu não encontrei um Jonas desobediente como encontrei no capítulo 1. É que no capítulo 1 eu encontrei um mar, encontrei um peixe. E fisicamente falando, segundo a ciência, mar significa uma extensão de água salgada. E peixe significa um animal aquático. É que nesta noite eu não vim te falar de ciência, eu vim ser um pouco espiritual. É que no capítulo 2 de Jonas eu não encontrei um mar que significa uma extensão de água salgada. Eu não encontrei um peixe que é animal aquático. Eu encontrei um mar, mas de uma forma simbólica. Eu encontrei um peixe e de uma forma simbólica. Enquanto eu meditava no versículo, no capítulo 2, eu perguntei para Deus por que não há conexão do versículo 2 e do capítulo 2 e do capítulo 1. É que de acordo à meditação, o Espírito Santo me levou a entender que o mar do capítulo 1 estava se falando de uma extensão de água salgada e que era um mar de uma forma literária e o peixe de uma forma literária. Mas no capítulo 2 eu encontrei um mar de uma forma simbólica, encontrei um peixe de uma forma simbólica e eu pedi para Deus me fazer compreender melhor, porque alguma coisa estava a me complicar. E enquanto eu meditava, aprofundava, o Espírito Santo me fez entender que no capítulo 1 tudo bem, estava a se falar de uma extensão sim, e de um alimento que é o peixe sim, mas no capítulo 12 estava a se falar, a terra estava com o mar tinha um outro significado, o peixe também tinha um significado, e depois o Espírito Santo desvendou para mim e me trouxe a interpretação e que o mar do capítulo 12 não era fisicamente mar ou literalmente mar, era simbolicamente uma terra, um mundo, e o peixe era simbolicamente um problema, porque no capítulo 1 eu encontrei Jonas desobediente a ser engolido pelo peixe. E compreenda uma coisa, eu vim te trazer uma pequena ilustração. É que nós estamos acostumados, irmão, para ir pregar, nós temos para ir pescar, nós temos que ter um barco e também uma rede. Um barco significa um guia, porque o mar é grande, é necessário um barco para nos levar a outra banda aonde há mais peixe. É necessário uma rede para que a gente possa obter o objetivo da pesca, que é o peixe. Então, enquanto eu meditei, eu encontrei duas coisas e de acordo com a análise, eu entendi que em um mundo na evangelização, você precisa de um guia, que é a Bíblia Sagrada. Você precisa de uma rede, que é o conhecimento por intermédio da Bíblia Sagrada. Enquanto eu meditei, eu perguntei para Deus, por que não há uma conexão do capítulo 1 e do capítulo 2 se fala da mesma história? Só que enquanto eu meditava, o Espírito Santo me levou a entender na pessoa de Jonas. No capítulo 1 eu vejo um Jonas conformado, já estava mesmo no ventre do peixe, já não tinha solução para sair, já estava mesmo no ventre do peixe, já não tinha esperança para sair, porque não havia força, e tudo que o peixe fazia era simplesmente trazer água do mar para dentro do seu ventre, e provavelmente Jonas morreria afogado no mesmo ventre. Só que no capítulo 2 eu já não vi um Jonas do mesmo posicionamento, eu já não vi um Jonas na mesma estagnação a se conformar, eu vejo um Jonas a orar, porque a
Jonas já não está mais olhando para um peixe, um animal aquático, um alimento. Jonas está olhando no capítulo 12 como um peixe, como um problema. Por quê? Porque o mar está a nos trazer dificuldade em terra. O mar está a nos trazer problema à terra. O mar está a nos trazer aflições à terra. Por quê? Porque tudo quanto a gente passa de errado é na terra. O homem disse que se quiseres ter uma vida de abundância, uma vida de paz, na terra está no lugar errado, porque a terra é um lugar de problema. E Jonas está no capítulo 1, está se conformando, mas no capítulo 2 está de algo diferente. Não, já ainda que eu estou no ventre do peixe, não significa que acabou. Ainda há uma solução. Eu vou clamar um pouco, eu vou gritar um pouco. No versículo 12, no capítulo 12, a Bíblia está dizendo que o Jonas está clamando, que o Jonas está gritando, e Jonas está dizendo que no abismo clamei ao Senhor, no ventre do inferno gritei. Significa que Jonas já não se conformou com o posicionamento do capítulo 1. Jonas no capítulo 2 decidiu clamar, decidiu gritar, decidiu pedir a ajuda de Deus. Porque ele entendeu, ainda que ele estava sobre um mundo de problemas, sobre um mundo de dificuldade, ainda havia uma solução por intermédio da sua intercessão. Tem momentos em que nos encontramos em um lugar, ou mesmo nas nossas casas, há muito aborrecimento, você sente vontade de sair, mas você olha para a direita e para a esquerda e você sabe que já não tem como sair. Porque os teus recursos são pouco. Porque se você sair antes de te preparares, há alguma coisa de errado que vai acontecer. Mas ainda assim não se conforma. Por mais que aquele lugar te apresenta um momento de conforto, mas na aflição você já não tem saída. Continue apenas a clamar, porque Jonas clamou. Diz a Bíblia que mesmo no ventre do peixe, Jonas está gritando. Por que está gritando? Porque Jonas entendeu que o peixe também é a glória de Deus, que foi Deus quem fez o peixe. E se foi Deus, da mesma forma que Deus enviou este peixe para engoli-lo, é da mesma forma que o peixe vomitaria se Deus falasse com o peixe. É que no capítulo 2 eu não encontro um mar físico, eu encontro um mar simbólico. É a terra. Muitas das vezes nós passamos por um problema que nos tiram a nossa paz, que nos tiram o nosso ânimo. E Jonas estava nessa posição. É que o que me chamou a atenção é a fé de Jonas. Jonas estava em um lugar de problema e Jonas estava em um lugar de dificuldade, mas Jonas não se conformou. Jonas continuou a clamar, mas Jonas não se posicionou. Jonas decidiu gritar pelo socorro de Deus. Eu quero te dizer que por mais que as aflições estiverem apertadas cada dia que passa, não se posicione, apenas aprenda a clamar. Por mais que esteja difícil, continua a clamar, porque parece que Deus não está a responder, mas Deus está a responder. Porque no versículo 10 do capítulo 2, a Bíblia está a dizer que Deus falou para o peixe e o peixe vomitou Jonas. Significa que Jonas estava diante de um problema, e esse problema, segundo fisicamente, já não tinha solução, porque tinha a probabilidade de Jonas morrer no ventre do peixe, mas segundo a espiritualidade, Jonas tinha como sair, porque Jonas adorava um Deus, e ainda que ele estava sobre o ventre do peixe por desobediência, ele ainda assim sairia, porque Deus ainda traria o livramento. Não se prenda no posicionamento de Jonas do capítulo 1. Se conecte no posicionamento de Jonas no capítulo 2. Aprenda a clamar, aprenda a buscar, aprenda a desejar a presença de Deus. Por mais que as aflições estiverem apertadas, por mais que as coisas estiverem difíceis, não se conforme em um lugar, não se deleite nos teus problemas, procure buscar a presença de Deus. E nesta noite eu trago como tema a glória dentro do ventre. Por
no primeiro instante. A Bíblia Sagrada fala que Jonas continuou a clamar, que Jonas continuou a pedir, mas ainda assim eu entendi uma coisa, que por mais que a resposta não vem, não podemos parar de orar, porque, ministro, existem duas dimensões da resposta de Deus: resposta a longo prazo e resposta a curto prazo. Há momento que nós oramos, Deus não vai responder na hora, vai levar tempo, mas há momento que nós oramos, Deus vai responder na hora. Porque Ele é Deus que trabalha com o tempo, não é que Ele se submete com o tempo, é que a demora de Deus é para a nossa maturidade nos nossos problemas, é que a demora de Deus é para a nossa experiência nos nossos problemas, é que a demora de Deus é para o nosso crescimento nos nossos problemas. Permita-me ser uma exegeta. Eu quero trazer uma interpretação na dimensão de exegese. É que quando eu comecei a meditar o livro de Jonas, eu me perguntei por que Deus não respondeu a aflição de Jonas no momento. É que quando eu viajei um pouco no livro de Lucas, no seu capítulo 1, versículo 31, eu vejo um anjo a visitar uma mulher, a dizer que no teu ventre conceberás e terás um filho. E meu Deus do céu, enquanto eu analisei, Jonas estava no ventre do peixe e a mulher está concebendo também do seu ventre um peixe. Enquanto eu meditava, eu percebi que havia se passado muitos livros, de Jonas até Lucas, passaram-se 7 livros, e segundo a numerologia, 7 significa o número da perfeição, 7 significa o dia em que Deus terminou a terra, significa que havia a glória, uma perfeição na aflição que Jonas estava passando. Não, você não estava lá, eu estava lá. Quando Jonas clamou um pouco, quando Jonas gritou um pouco, havia uma perfeição de Deus naquele lugar. Não, você não entendeu. Eu vou dizer assim, a Bíblia está dizendo que é nos teus problemas que a glória de Deus se aperfeiçoa em ti. Então, se é nos teus problemas, continua a adorar, continua a clamar, não deixe de buscar, porque o mesmo Deus que livrou Jonas também pode te livrar, porque aquele que está no ventre da mulher não é um peixe como Jonas está no ventre do peixe. Aquele que está no ventre da mulher não é um homem comum. Jonas estava no ventre do peixe. Jonas foi um homem comum, Jonas foi um homem perfeito, Jonas foi um homem que errava, Jonas foi um homem que clamava pelo socorro no ventre do peixe, mas a resposta estava no ventre da mulher. O que estava no ventre da mulher era apenas um feto, mas aquele feto não era um feto comum, não era um feto qualquer, era um feto que mesmo no ventre faria milagres, era um feto que mesmo no ventre faria prodígio, porque diz a Bíblia que Maria está a visitar Isabel, e quando Maria cumprimentou Isabel, Isabel gestada, Isabel sentiu a glória de Deus, e o seu filho que estava no ventre se moveu. Meu Deus dos céus, não, você não entendeu. Eu disse que o feto que estava no ventre da Maria faria milagre, mesmo ainda no ventre. A resposta que Jonas precisava não estava no mesmo capítulo, estava no livro de Lucas 1:31, que a mulher ficaria gestada e no seu ventre teria um filho. Esse filho, Jesus, esse filho nasceu. Eu tenho uma novidade para ti. Por mais que passares por problema, não se aflija, não se abata, porque aquele que estava no ventre já nasceu. Aquele que estava no ventre não morreu em vão, morreu por ti, morreu por mim. Eu já não prego para um Jonas, eu estou pregando para ti. Jonas já não está aqui para clamar, já não vai haver um outro peixe que vai engolir um Jonas, mas eu me deparo com uma terra que está nos trazendo problema, mas eu me deparo com uma terra que está nos trazendo aflições, mas eu me deparo com uma terra que está nos trazendo lágrimas de tristeza, irmão Du, mas eu me deparo com uma terra que está nos trazendo desânimo. Jonas se depara com o mar, e o mar lhe ofereceu peixe. É um recurso, sim, é algo benéfico, sim, mas aqui na terra
para nos engolir. Encontramos uma terra que está nos oferecendo problema, mas esse problema é para o nosso crescimento, mas esse problema é para a nossa experiência, mas esse problema é para o nosso benefício, é para aumentar na nossa intimidade com Deus, mas esse problema é para o nosso crescimento, é para conhecermos mais da glória de Deus. Aleluia. Yeah. Não importa a tamanha dimensão dos teus problemas, é que eu aprendi com o Espírito Santo, é que existem 3 dimensões de problema. A primeira dimensão é a dimensão em que Satanás traz os problemas para nos bloquear e nos tirar da presença de Deus. A segunda dimensão é a dimensão em que nós passamos por problema mediante a nossa desobediência a Deus, que são as nossas consequências. E a terceira dimensão é a dimensão em que Deus traz os problemas para nos fortificar, para nos manter mais firmes e nos conhecermos mais. O que me chama a atenção é que Jonas se deparou com a dimensão da segunda fase, que é os problemas, segundo as consequências. Porque Deus mandou Jonas pregar a cidade de Nínive, mas Jonas trocou o caminho. Jonas fugiu, irmão. E aonde fugiu? Ele pensou que estava bom, estava procurando uma solução, mas estava à procura apenas de um problema. As consequências que ele encontrou foi o peixe engolir ele sob o ventre do peixe. Ele ficou 3 dias. Segundo o que nós aprendemos, 3 dias significa a eternidade, a trindade. É que enquanto Jonas estava 3 dias no ventre do peixe, o que me chamou a atenção é que o livro de Jonas está no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento Deus está trabalhando como Pai, Deus está trabalhando como Criador. Jonas está clamando na época em que Deus está trabalhando como Criador, Deus está trabalhando como Pai. Seria mais fácil Deus trazer a resposta naquele momento, porque aí havia um profeta, mas não, Deus está trazendo a solução de Jonas no livro de Lucas, na época não mais em que o Pai trabalhava como Criador, mas em que o Filho havia se revelado. Passou-se uma época e Deus está respondendo. Mas o que me chama a atenção é que a resposta de Lucas já não se fazia sentir na vida de Jonas, porque Jonas já não existe. Enquanto eu meditava, eu perguntei para Deus, por que Deus respondeu o clamor de Jonas no livro de Lucas? Se Jonas já não existe, Deus está dizendo assim: vai ao tanque de Siloé, há um homem, há uma mulher que vai passar por aflição. Essa é a resposta do livro de Lucas. O nascimento de Jesus é para alguém que estará a passar por aflição, e mediante a aflição, o nascimento do filho que havia no ventre da mulher é como resposta daquela alma que está no tanque de Siloé a passar por dificuldade. Eu entendi que o filho nasceu, o filho cresceu, mas quando o filho nasceu havia uma perseguição. Tiveram que fugir com o filho até no Egito. Depois de um tempo voltaram com a criança cresceu, a criança foi batizada, a criança começou a pregar e fez os seus primeiros discípulos. Só que enquanto ele foi fazendo o discípulo, a fama se espalhava. Tinha uns que o seguiam de coração, tinha uns que seguiam por interesse. Eu quero dizer assim, existirão pessoas que mesmo você passando por aflições vão te procurar sim, porque segundo o que eu aprendi com o meu mentor, é que Deus te dá uma coisa, irmão, pensando no outro. Não importa se tiveres a passar por aflição, mas se outro também tiver a passar, alguém vai esquecer que você está mal, mas vai te procurar para ouvir alguma coisa de ti. Eu vejo uma multidão a seguir Jesus. Essa multidão não queria saber do passado de Jesus. Se quando foi criança foi perseguido, fugiram com ele no Egito, não queriam saber, só queriam milagre, não queriam saber se Jesus estava angustiado, não queriam saber. Enquanto Jesus foi batido, Jesus foi trocado por um dos seus discípulos por moedas. Jesus foi negado por um homem que Jesus estava a considerar como líder do seu grupo, mas ainda assim foi negado. Enquanto Jesus foi deixado só, não, você não entendeste, eu vou aplicar para ti. Por mais que tiveres a passar por problema, pode ter tantas amizades,
conforma, não põe em mente que todo mundo vai vir te aconselhar. Uns não vão te olhar, por quê? Porque há problemas que tens que passar no oculto para a tua própria experiência com Deus. Ninguém vai te exortar, ninguém vai te dizer, assim diz o Senhor. Será o próprio Deus a te visitar para passares uma experiência para uma multidão. Jesus foi tocado, Jesus foi negado. Não parou por aí, não. A história de Jesus continuou. Jesus subiu até a cruz do Calvário, mas Jesus não negou. Jesus continuou a sua caminhada, a sua peregrinação, o seu chamado. Jesus tocou a sua glória. Jesus está morrendo na cruz do Calvário, mas antes de morrer está dizendo, está consumado. Significa que aquilo que Deus escreveu para a tua vida é mesmo Deus que terminou. Não importa a dimensão do teu problema, se é por desobediência, não importa a dimensão do teu problema, se é porque o inimigo trouxe, não importa a dimensão do teu problema, se é porque Deus trouxe para a tua capacitação, apenas continue, porque aquele que escreveu a tua história já disse, está consumado, está terminado. Não importa a dimensão das tuas aflições, não importa, a terra sempre vai nos trazer problema. Não fique relaxado, não se abata, porque Deus ainda é Deus. Não se frustre. Chegou uma fase em que eu passava por problema, eu decidi parar de orar. Meu mentor chegou e me disse, estás a fazer greve em Deus. Porque muitas das vezes quando estamos a passar por problema, já não queremos mais orar, é greve. Pelo que eu saiba, quando alguém dá greve num trabalho, é para a melhoria de alguma coisa. Mas na espiritualidade não funciona deste jeito. Quando nós paramos de orar, porque estamos muito apertados com problemas, e parece que Deus não está nos ouvindo, não estamos a prejudicar Deus, estamos a nos prejudicar. Porque o tempo que poderias orar e receber o conforto de Deus, a glória de Deus e a pressão, o livramento de Deus, é o tempo em que estás sentado a dizer, não vou mais orar, já estou frustrado, já chega, até aqui acabou. Não diz já chega, porque o mesmo Deus ainda está aí para te trazer o conforto das tuas lamentações. Continue apenas a orar. Ninguém disse que seria fácil, porque o mesmo Deus já nos alertou. No mundo tereis aflições, são problemas, são desânimos, são tristezas, mas o que mais nos conforta é o filho que a mulher carregava, é a glória que havia no ventre da mulher, que significa a resposta de Deus sobre a nossa vida. O que mais me conforta é que a presença de Deus está sempre naquele lugar, por mais que os problemas forem grandes, mas a glória de Deus sempre está sobre as nossas vidas. Por quê? Porque os nossos problemas nos revelam a dimensão em que a gente vai alcançar. Ministro dias atrás disse que tentação tem nível, sim, porque Deus não vai te levar a um lugar onde você não consegue, mas se Deus te levar é porque você consegue. Significa que os problemas que estás a passar é para a honra e glória do nome de Deus e também para o teu crescimento. Não desista agora, não pare de adorar a glória, porque ainda a glória está sobre você. Enquanto o Espírito Santo se move em ti, ainda há uma solução. Enquanto o Espírito Santo trabalha em ti, ainda há uma solução. A glória dentro do ventre. Eu estou louvando a Deus pela vida do irmão Henrique. Ele é uma experiência de Deus sobre a minha vida e também sobre a vida do meu mentor. Ele sabe por que eu estou a dizer isso. Muitas das vezes nós passamos por problemas, parece que já não tem solução. O nosso desejo de desistir é grande. A gente usa a expressão contra Deus, inferiorizando a glória dele. Mas se a gente buscar profundamente, eu aprendi com meu padrinho que se a gente buscar profundamente o Espírito Santo, a gente vai segurar para o Espírito Santo e vai ver que ele é mais físico do que o nosso irmão da esquerda e da direita. Vamos ver que ele é mais presente do que as nossas próprias vestes. Por quê? Porque Deus está sempre contigo a todo momento. Ainda quando não lhe enxergas, ele está contigo.
tem filho, significa que os filhos que Deus te deu significam uma glória de Deus. Porque mesmo passando por problema, Deus te agraciou com um filho para mostrar que Ele está presente. Todas as vezes que passares por problema, olha na face dos teus filhos e contemplarás a glória de Deus. Porque aquilo que Deus estabeleceu, os homens no ventre do peixe, é só por uma consequência, é só por uma desobediência. Mas aquilo que Deus colocou no ventre da mulher não é por uma desobediência, não é por uma consequência, não é por uma rebeldia, não. É para a nossa glória, é para a nossa esperança, é para o nosso momento de exaltação. Porque a criança nasceu, a criança subiu na cruz do Calvário, já mais velho, a criança morreu, escreveu uma história para nós e diz: está consumado, está terminado. O mesmo Deus que começou a tua história é o mesmo Deus que terminou. Mas uma coisa eu te direi: o fato de teres Deus e escrever a tua história e também ter terminado não significa que não vais passar por problema. Por quê? Porque o problema significa uma outra dimensão que Deus está nos trazer. Então, se é uma outra dimensão, temos que passar por problema para estarmos capacitados e termos experiências com Deus. Não pare de buscar Deus. Continue mesmo nessa fé. Não desista da presença de Deus. Porque Deus ainda é Deus. Porque Deus ainda tem trabalhado. Deus ainda conhece o teu coração. Deus tem te sondado. Deus sabe o que tem na tua alma. Deus sabe a tua tristeza. Deus sabe o teu lugar de tristeza. Deus sabe os teus momentos de lágrima. Não pense que Ele desistiu, porque Deus nunca desiste. O homem sim é quem desiste de Deus, mas Deus não desistiu do homem, porque Jesus morreu de braços abertos, braços de perdão, braços de recomeço, braços de novas coisas, braços de novidade. Significa que a glória de Deus ainda está sobre aquele lugar, ainda está sobre o teu quarto. Então volte a orar no teu lugar de encontro com Deus. Significa que a voz de Deus ainda está disponível. Então anseie por Ele e Ele falará contigo de acordo às tuas aflições. Glórias a Deus. Se coloca em pé, em nome de Jesus. Você que ouviu a palavra do Senhor, ore de acordo àquilo que você ouviu. Peça para Deus trazer-te capacitação. Peça para que Deus te fortifique. Peça para que Deus, assim como livrou Jonas no ventre do peixe, peça para que Deus também te dê um livramento. Porque se Deus colocou um menino no ventre de uma mulher, significa que há uma resposta naquele ventre. Aquela resposta é Jesus. E Jesus ainda vive. Então não desista de orar. Então não desista de buscar. Porque Deus ainda é Deus. Glórias a Deus, aleluia. Vai orando, você que pode. Vai orando enquanto eu darei o lugar a quem é devido. Amém? Vai orando ao Senhor, vai celebrando, vai orando, vai orando. Fala: Deus, me ensina a ser como Jonas. Vai orando, vai orando, vai orando. Fala: Deus, me ensine a ser como Jonas. Dentro do ventre do peixe, Jonas foi clamando a Pai, em meia dificuldade, me ensine a orar, a buscar a tua face.